Momentos de Esperança, ditado pela Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Lição 19, título é Mansietude. A afabilidade e a abnegação do sentimento refletem as conquistas éticas do ser, exornando-o com os louros da paz. Mediante a afabilidade, a criatura exterioriza a emoção superior que lhe irrompe espontânea, abençoando todos aqueles que dele se acercam. A abnegação é o meio pelo qual se disciplinam os valores morais no exercício da paciência e da bondade, abrindo espaço para que se expanda a doçura que logra sensibilizar os mais empedernidos sentimentos. A mansietude do coração é resultado de plena vivência da afabilidade e da abnegação. Valores muito desconsiderados e tidos, às vezes, como debilidade de caráter, são, não obstante, reflexo da têmpera vigorosa, da resistência para a luta e superação das paixões mais fortes na área do primitivismo emocional. Ser afável é possuir segurança moral e emocional, que sobrepaira no terreno alagadiço dos compromissos inferiores. Esta não se corrompe, nem anule o erro, em razão de possuir o conhecimento e a direção dos deveres do amor em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. A abnegação elege o trabalho como forma segura de externar os objetivos a que se propõe. Engrandece o homem, porque o faz devotado ao bem geral e à construção de melhores e mais seguras condições de vida. Há quem confunda a afabilidade com a hipocrisia e o medo moral, crendo que o indivíduo oculta, sob o disfarce da cordura, estados de timidez e de pusilanimidade. Para ser afável, no entanto, é necessário possuir-se grandeza de propósito e firmeza de ideal. Seguir a correteza da insensatez e do vício, isto sim representa empobrecimento interior e vileza espiritual. Acredita-se que a abnegação ainda não encontra entendimento onde se exterioriza, servindo de recurso que a astúcia explora e a leviandade perturba. Pelo contrário, o homem abnegado eleva-se do chavarcal sem deixar perceber a estrutura íntima, aparentemente no mesmo nível daqueles a quem socorre. Escasseiam a afabilidade e a abnegação como sequência do imediatismo, da conduta individualista, do egoísmo ainda dominante entre os homens. Sem embargo, encontra-se em germe em todos os indivíduos essas virtudes que aguardam oportunidade para se desvelarem e crescer. Faz-se afável, seja qual for a circunstância, torna-se abnegado em todo momento, enquanto outros se comprazam em preservar a brutalidade e o azedume, que se lhes tornam sistemáticos. Eleva-te pela afabilidade e abnegação ao patamar
de mansietude, recordando-te que, mesmo incompreendidos, conforme expôs Jesus, os mansos herdarão a terra. Que assim seja. Felipe, faz a prece inicial, por favor. Meus irmãos, aqui estamos reunidos nesse domingo, esse belo domingo, essa bela manhã, para mais um estudo que vem nos trazer também melhores recordações das orientações dadas pelo Mestre Jesus através do Espírito de verdade. Eu peço licença para agradecer, primeiramente porque nós estamos aqui, por todos nós existirmos, e a presença da nossa irmã, que vem trazer assim mais a harmonia, veio, como diz a gíria, apimentar mais o ambiente. É tão bom quando a sua presença se faz assim uma energia sem querer tirar a luz de ninguém. Mas faz falta no nosso dia a dia espiritual, porque é uma pessoa de alta compreensão e relevância espiritual, que nunca falta, se puder estar sempre presente, é um agradecimento. E mais, agradecer a visita dos irmãos invisíveis, espíritos de alta grandeza, espíritos do bem, que vieram aqui nos brindar com as suas forças de energias para melhor purificação de nossas almas através dos estudos, que nada cai no nosso colo. Nós temos que procurar cada vez mais, ver onde erramos, ver onde nós possamos acertar. E quando erramos, que a nossa sineta bate, é a consciência que está abalada. Entretanto, nós também sentimos que poderemos dar um passo à frente, que nós somos força. Disse o Mestre, vós sois Deus, mas, quer dizer, a semelhança, aquela essência divina, todos nós temos. Então temos que procurar essa origem, temos que procurar essa caminhada. E como? Através do legado deixado pelo próprio Cristo, que disse, todos aqueles que viram a mim estarão salvos. Salvos de quê? Da ignorância. Salvos de quê? Salvos da perda de tempo, salvos de tantas coisas fúteis, e essas coisas vão ficando de lado. Estamos bem? Não, nós temos que procurar cada vez mais estudar. A colaboração desses irmãos é irrelevável. Então, não pode de maneira alguma faltar. E nós também agradecemos mais uma vez e pedimos a essa força que nós estamos com ela, estamos recebendo, estamos nos purificando o espírito, para acender uma energia nos sanatórios onde os irmãos estão lá, passando por problema sanitarista, mental, espiritual também, nos presídios, os irmãos que estão a esse momento tenebrosos porque vão prestar uma cirurgia, aqueles que estão a caminho aí das ruas para lá e para cá, estão vagando, tudo isso pode cair no campo e alguém desses todos falados ser despertado. Então, mais uma estrela brilha, mais uma força acontece. Então, mais um pedido para os nossos familiares, aqueles que não puderam chegar aqui, vão contar com a colaboração dessa corrente fraterna, que é a corrente divina, é a corrente que nos leva à marca do Cristo. Agradecemos a beneficência de nossas almas e por tudo que nos concede essa força divina. É estudo para sempre. Aqui então agradeço e com a palavra o irmão vai fazer a leitura. Tá bom, muito obrigado.
Gente, antes da gente fazer a leitura do estudo propriamente em si, o Carlos ontem, ele fez uma indagação que é muito pertinente. A gente está sempre falando aqui do nome do nosso irmão Geraldo Pequeno, que é o patrono da casa. E eu me senti na obrigação de buscar alguma coisa que nos mostrasse o que é o patrono de uma casa. A gente tem essa noção? O que é ser o espírito patrono de uma casa? E uma outra situação, o mentor espiritual da casa, porque temos o patrono da casa e temos o mentor espiritual do centro. Tá? Então, eu gostaria de começar hoje falando a respeito dessa diferença e do mentor espiritual da nossa casa. Então, em relação a patrono e mentor, eu encontrei um texto onde o autor fala assim: um equívoco comum vem ocorrendo entre adeptos da doutrina espírita. A mistura entre conceitos de patrono e mentor de grupos mediúnicos ou de estudo. O conselheiro da comunhão, Laerte Marques, que é um centro espírita, esclarece os termos. Patrono é aquele a quem se presta uma homenagem, seja por ter sido destaque dentro da doutrina e ou pela prática da caridade, dando seu nome a um grupo da casa espírita. Né? Explica Laerte. Já o mentor, segundo o conselheiro, é o desencarnado responsável pelos trabalhos espirituais do grupo e que pode até vir a ser o espírito homenageado como patrono, mas essa situação não é a regra. O nome do mentor é revelado no decorrer dos trabalhos do grupo, ou pode também se manter anônimo. Laerte chega a dar um exemplo dentro da comunhão, onde foi criado um grupo mediúnico chamado Irmã Norma, em homenagem a uma frequentadora desencarnada da casa. Não necessariamente será a nossa antiga companheira, o espírito que se responsabilizará pelos trabalhos daquele grupo. Deu para a gente ver a diferença de patrono para o que é mentor espiritual? Aí, falando um pouco em relação ao mentor espiritual da casa, a gente vai lembrar lá no comecinho dos nossos estudos, da nossa atividade aqui no Grupo Espírito em Busca da Verdade. E os primeiros espíritos que se comunicaram aqui no grupo, né, e que deixaram o nome e que se mantiveram por um longo tempo junto da gente, foi um irmão chamado Lucas, que era um companheiro que sempre se comunicava através da dona Mercedes. E tinha um espírito que toda reunião estava presente, que se comunicava pela Dalvinha. Então, Gisele deve lembrar bem disso, ele também, que ela se chamava Cabocla Jandira. Toda vez que ela se comunicava, Cabocla Jandira. Ajudava muito no trabalho do passe, ajudava muito ali na reunião mediúnica. E tinha uma irmã que até hoje ela se comunica pela psicografia, através da minha psicografia, que é a irmã Rosália. Esse espírito, ele é uma curiosidade, né, que eu sempre quis saber quem era esse espírito, irmã Rosália. Qual era a biografia, quem tinha sido. E até hoje eu não sei. Eu sei que uma vez eu tive um encontro com esse espírito mediúnico, um sonho, não sei como é que foi. E eu encontrei essa pessoa, que eu fazia uma imagem, pelo modo carinhoso que ela se relaciona, pela preocupação, sabe? Está sempre traçando boas maneiras, está sempre me repreendendo quando faço alguma coisa assim, que magoa alguém, que machuca alguém, sempre vem aquela repreensão dela, mas com palavras carinhosas. Então eu imaginava que era uma pessoa assim, de uma certa envergadura, entendeu? De uma certa... E quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu me surpreendi, né? Que eu encontrei esse espírito numa região muito bonita, um local muito bonito, um jardim imenso, um palácio perto e tal, tipo aqueles palácios lá da Europa. E eu imaginava que ela era uma daquelas pessoas que poderia estar lá dentro andando. E ela me falou que havia sido uma mendiga. A última encarnação dela foi mendigando. Entendeu? E sentiu muito frio, porque é uma região fria, né? Então eu continuei pesquisando, procurando saber quem seria esse espírito, que se chama Irmã Rosário, porque tem até um espírito que se comunica no Evangelho que... Mas, para minha surpresa, eu encontrei uma biografia desse espírito que diz assim: a beata Rosália Rendu, filha da caridade de São Vicente de Paula, distinguiu-se pela dedicação para alguns menos favorecidos no bairro de Montfermeil. Eu não sei pronunciar em inglês. Jeanne Marie Rendu foi seu nome de batismo. Nasceu no dia 9 de setembro, na cidade de Confort,
em Jura, França, Isso uma eu ia família. falar, já não é inglês, é francês. Numa família simples, sendo a primeira das 4 filhas, nas quais a mãe incute a piedade e a caridade. Eu vou deixar isso aqui para se vocês quiserem ler depois, tá? E ela se dedicou à vida religiosa, né? Ela foi uma irmã de uma instituição de caridade, e ali ela desenvolveu o trabalho dela, e foi no período de revolução na França. Então, tinha muita miséria, um lugar muito miserável. E ela deixou o conforto da casa dela para viver junto desses miseráveis. Por isso ela foi, vamos dizer assim, sofreu a repressão do Estado na época. Mas depois, eu procurando um pouco mais, eu encontrei também uma outra irmã Rosária, e esse espírito ele se comunica com um centro espírita lá de Curitiba, me parece, de Santa Catarina, no sul. E o médium dá um depoimento, o médium que incorpora esse espírito dá um depoimento. Ele diz assim, tenho convivido com a querida irmã Rosária no campo espiritual. Nossa amiga possui belas conquistas espirituais, cooperando na tarefa de fluidificação de águas, nas reuniões públicas realizadas quinta-feira. Consta que nossa irmã Rosária esteve encarnada durante a Primeira Guerra Mundial como enfermeira belga. Chamava-se Érica e deixara a posição social estável para trabalhar na República dos Camarões, junto ao Dr. Albert Schweitzer. Afinizou-se com os nativos, principalmente os leprosos, vindo a desencarnar com essa doença. Aí dessas coincidências da vida, né, que tem um espírito que se comunica aqui, que vocês vão se lembrar, que disse que foi enfermeira, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, só que ela não se apresentou aqui com o nome de Rosália, ela se apresenta com o nome de Elizabeth. Sempre que se recebe uma psicografia, ela assina como Elizabeth. Né? Aí eu não sei se é o mesmo espírito usando, que pouco importa quem foi. E eu queria encerrar isso aqui lendo 2 mensagens da irmã Rosália, 3 mensagens da irmã Rosália, mostrando, uma de 1988, mostrando essa personalidade. Porque quem foi em vida, pouco importa. O importante é o pensamento da pessoa, o sentimento da pessoa. Eu pedi para tu me ajudar. Essa aí é uma das comunicações que ela nos ditou em 1988. Exaltação à casa espírita, um ponto de luz no caminho. Agradece a uma querida, a casa espírita que te abriga das intempéries do clima espiritual, das inconstâncias da vida, às vezes tão calma, mas em outros momentos tão tumultuada. Ontem, alma querida, a dor te afligia e, vergado pela astúcia, encontraste a porta aberta, entraste, e lá dentro, a mesa, a toalha alva, o jarro com a água cristalina, as flores, o ambiente convidando-te à prece, a prece proporcionando-te a paz. Prosseguiste, voltaste 1, 2, 3, enfim, muitas vezes, após palestras esclarecedoras e leituras elucidativas. Abraça-te tarefas redentoras, começa aí a reforma íntima. O Evangelho segundo o Espiritismo, a água fluidificada, o passe magnético e, em pouco tempo, a matrícula na Escola de Educação da Mediunidade. A casa cuja porta estava aberta, a casa que te acolheu, a casa espírita. Esta casa agora também é tua casa, a casa do caminho. Irmã Rosália, 4/12/1988. Tem uma outra mensagem, onde ela fala da organização da nossa casa aqui. Diz assim, o nosso centro, alma querida, abençoado seja o nosso centro, a casa humilde que Jesus nos oferece para esses momentos maravilhosos de intercâmbio, de entrelaçamento do mundo físico com o mundo espiritual em busca de paz e de harmonia. Cada um de nós, os desencarnados e encarnados que dele nos acomodamos, devemos zelar pela sua limpeza, asseio material e o asseio espiritual, asseio para com os móveis, utensílios, a água sempre fresca e renovada, as flores da Dona Giseuda, as flores, a iluminação apropriada. Asseio também para com o aspecto espiritual, pontualidade, civilidade, simplicidade na vestimenta, cordialidade, respeito às regras.
Os segundos, minutos e horas são bênçãos de Deus para nos disciplinar. O sol traz a sua luz mais intensa ao amanhecer do dia. Ao entardecer pontualmente, surgem as estrelas. Semeamos no correr do dia e repousamos durante a noite. Esse ciclo ocorre desde o princípio e há de ocorrer enquanto o mundo for mundo. Daí, alma querida, considerarmos que nossas reuniões têm seu horário de início e momentos antes da hora marcada estaremos a postos, buscando a concentração. Ao encerrar, silenciosamente, retornemos aos nossos lares, guardando dentro dos nossos corações as bênçãos recebidas, dividindo com os nossos irmãos do caminho. Ao chegarmos em casa, repousemos, e certos que cumprimos com o nosso dever, haveremos de receber a justa recompensa. Que cada um cuide de suas vestimentas com sobriedade, lembrando-se que está a caminho de um encontro com Jesus. No trato com os companheiros, que saiba usar o verbo com carinho e respeito, lembrando que todos temos por objetivo a paz. Se porventura discordarmos desta ou daquela ideia, vamos discutir o assunto com sobriedade, com serenidade, aceitando a opinião alheia sem nenhuma prevenção. É nosso dever zelar pela casa que Jesus nos oferece, conservando o ambiente sempre iluminado pela amizade, solidariedade e fraternidade. Se o sol, o dia e a noite obedecem ao Criador, não vamos nós, beneficiados desta obra, permanecer em erro. É preciso sempre renovar, recuperar, restabelecer a ordem e lutar pela paz. 5/3/2001. E para finalizar, ela sempre nos brinda com alguma poesia. Vamos dar só uma lida aí, Carlos. São 4? Sim. Caridade no caminho. Mão que oferece o pão, uma palavra de carinho, um abraço de irmão. Num cantinho do teu coração, reserva um lugar para mim. Preciso de você, meu irmão. Nossa amizade não pode ter fim. Nas rimas de uma trova, cumpro minha missão. Levo ao irmão em prova um pouco de consolação. Presença do amor, favorecendo o que padece. No jardim a flor, no lábio a prece. Irmã Rosária, Grupo Espírita em Busca da Verdade. Então, eu não estou afirmando, mas eu acredito que esse é o espírito que orienta os nossos trabalhos, né? Seria o mentor espiritual da nossa casa. Na próxima reunião a gente vai falar um pouquinho sobre Geraldo de Aquino também, né? Trazer a biografia dele. Mas, vamos lá para a segunda parte, que é a parte do estudo, né? Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita, a questão número 316. A pergunta: no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? A resposta: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio que admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então vamos ampliar essa pergunta aí, livro Filosofia Espírita, capítulo 10, relativo a essa pergunta 316, interesse dos espíritos. Os espíritos superiores se interessam e muito pelas ciências e artes que se processam na Terra, pois elas são forças do progresso e, mais do que isso, atuam como linha de força evolutiva para as almas. Tudo que se posta no planeta são coisas necessárias ao progresso do mesmo e da humanidade, mesmo não sendo práticas próprias dos anjos. Certamente temos de estimular somente o bem e as coisas que chamamos certas na ordem das coisas. A dor e os problemas
nos causam má impressão e sua presença nos faz contrariados. Assim também as guerras, as pestes, a fome e outros flagelos são fatos contra os quais lutamos e queremos que desapareçam de nós e do mundo. No entanto, eles são os únicos meios que podem acordar as almas endurecidas no mal. E todos, sem exceção, passamos por esses caminhos tortuosos. Quantas mães no mundo espiritual veem seus filhos do coração passando por transes dolorosos e, por vezes, pedem aos seus superiores para intervirem por eles. Porém, em última instância, acabam assistindo a tudo e, quando seu ente querido melhora espiritualmente pelo guente da dor e de todas as ordens de problemas, dão graças a Deus pelos rudes processos pelos quais eles passaram. O caso é que plantamos as sementes no nosso próprio solo e a lei nos faz colher os frutos. Esta é uma verdade inconteste. O espírito puro, em todos os seus pensamentos e sentimentos, manifesta a universalidade. Imaginemos o trabalho que uma minhoca faz na sua manifestação de vida no solo terreno. O espírito da natureza, aquele que comanda todo o seu reino e na angelitude que já conquistou, admira o trabalho desse verme do solo, abrindo meios para a irrigação, fertilizando a terra para um bom desenvolvimento das plantas. Para o ignorante, ela somente serve para a isca na pesca ou para alimentar pássaros. No entanto, sua ajuda é muito importante para que o homem possa se alimentar melhor. O futuro irá vos explicar muitas outras coisas que por agora são ignoradas. Tudo que existe tem sua utilidade. Deus é Deus de sabedoria e nada se faz ou se fez sem a sua magnânima consciência. Os espíritos altamente elevados admiram todas as coisas nos seus devidos lugares. A admiração deles é um todo que pertence à criação. Vejamos o que diz Paulo neste sentido. Em sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todos nós, com o pouco de evangelho que possuímos no coração, temos de estimular as coisas elevadas para que elas se condicionem nas almas e passem a fazer parte da mesma para a sua libertação, sem, contudo, sofrermos com as dores necessárias de quase todo o rebanho de Jesus. O interesse de certos espíritos para esse ou aquele ponto de vista, para essa ou aquela obra na terra, não invalida a obra que o progresso aciona na conjuntura da vida. Todo espírito tem livre-arbítrio para pensar, interessar-se ou deixar de manifestar seu interesse por determinadas fases da ciência ou mesmo das religiões. Só temos a dizer que o verme mais esquecido da terra pelos homens é de utilidade no serviço de Deus. Basta ter olhos para ver. O vírus invisível aos olhos da carne tem sua utilidade para a harmonia da vida. Todos fazemos parte da grande canção universal de Deus. Que assim seja. Bem esclarecedor, né? Eu trouxe um livrinho aqui também, do Miramês, né, que vem falar do trabalho
Eu trouxe dois do Miramês, né? Mas eu achei esse aqui mais pertinente do que o outro, vai esse aqui. Eu nem li todo, mas o início eu já achei legal. Eu achei no finalzinho, vindo, eu falei, pô, aquele ali não é exatamente. Quando eu li esse aqui, só nisso. Esse aqui, só nisso já. O livro é Saúde. João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Esse livro aqui é meio parecido com aquele que a gente vai. Pô, mostra mostra uma faceta muito legal das virtudes do dia a dia, né? E o título é esse aqui mesmo. Doação todos os dias. Que também quer dizer trabalho, né? Nós somos dínamos com consequências divinas, que geramos força de todos os matizes na ampliação da vida que Deus nos deu. Ao recebermos a razão, passamos a ter a independência de pensar e de agir nas direções onde nos compete trabalhar e servir, aprender e ajudar. E neste labor que gravamos todos os nossos sentimentos no que tange a usarmos a força das ideias. Os nossos pensamentos são energias e levam aos outros o que somos e, consequentemente, o que pretendemos ser. É um prolongamento Da leitura. A justiça nos ensina que toda a responsabilidade cabe a nós e que responderemos por ela em quaisquer campos do sentimento que alteramos. O homem, na atualidade, precisa mais de educação espiritual do que de vestes, de disciplina do que de alimento, de fé do que de vida social, de amor do que de ouro. Cada criatura de Deus nasceu com o peito estrelado de virtudes, talentos esses que dormem, esperando o toque do seu próprio dono, para que brotem do amor no nascer no coração. No amor que nasce no coração. As universidades do momento se esquecem ou se fazem esquecidas de tratar da educação dos alunos e, por vezes, os lares sofrem da mesma doença por abandonarem a parte moral da alma, primeira diretriz do caminho do Espírito. Eu estou discordando do Miramês. Não, eu toda hora falo aqui isso, que os pais são responsáveis, é nessa visão empreendedora. E você vai ver que as universidades estão querendo que você seja uma atividade bem produtiva, não para a coletividade, para o Estado, para o poder, para a manipulação, para a hegemonia do país em confronto com os irmãos de outra instância. E não esse lado, sabe, do mudar o produto interno bruto para a qualidade de vida interna bruta. A gente tem que fazer essa codificação de uma forma a sair desse plano de uma forma mais calma, bem liberta, sem nenhuma culpa, mesmo deixando pouca renda para o pessoal. O problema todo é que a gente está querendo deixar um quinhão maior do financeiro, mas da moralidade, da ética, da verdade, da honestidade, a gente menospreza. Isso aí é uma questão, uma discussão que tem que ser fora da Porque eu estou pensando aqui, é bom a gente ler o livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. Foi muito legal. Socialismo e Espiritismo. É muito legal a leitura dele. Ele não faz nenhuma exaltação ao socialismo, ao contrário, ele faz críticas ao socialismo. Tá? Só que ele apresenta como sendo a proposta mais próxima, entendeu, dessa mensagem de fraternidade. Né? Não, eu também acho. Que o capitalismo vem para... eu também acho. Só que o problema do socialismo, do comunismo, é esse.
vê toda a sociedade como uma empresa e não como uma família. Joana de Ângeles coloca isso. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, ela me resumiu, sintetizou tudo. Eu acredito que os extremos, o comunismo e o capitalismo fazem isso. Eu acho que o socialismo nem tanto. Não, Os mas extremos eles fazem isso. Eles pegam um cidadão e jogam o cidadão a serviço deles. Agora o socialismo eu acho mais o comunismo, estabilizado. na proposta primitiva, é tão bom quanto o socialismo. Só que o comunismo, que a gente viu se implantando por Lenin e depois piorando com Stalin, Mas o que acontece? O Papa Francisco, ele acaba de assinar e de lançar aí uma encíclica. Cara, vale a pena vocês lerem, tá? Vale a pena ler. A proposta que ele faz é fantástica, entendeu? Agora, vai ser muito difícil Ele é franciscano. Franciscano geralmente cante nesse sentido aí. então vamos continuar aqui. As religiões foram as que primeiro se aventuraram a erguer esse estandarte onde floresce a luz superior. No entanto, elas mesmas colocaram um entrave nos conceitos evangélicos, diminuindo o seu alcance no tempo, em se servindo de forças do progresso, mas a bondade de Deus não se faz esperar, e Jesus ordenou que a Boa Nova fosse conhecida em espírito e verdade por todas as nações da terra. E o florescer desta grandeza se ostenta em vários países, garantindo assim a maior escola de todos os tempos, a de educar os filhos de Deus, despertando o ambiente favorável para a instrução verdadeira. Uma coisa aqui, Carlos, ainda em relação a essa afirmação do Milanês em relação à escola, né, o papel da escola. Você convoca um pai na escola para apresentar ele o desempenho do filho dele. O senhor entende isso aí, porque o senhor trabalhou lá dentro. Para apresentar o desempenho do filho dele, a preocupação dele é nenhuma com o comportamento, com a nota. A preocupação dele é só com a frequência. Ele está vindo na escola, por quê? Por causa do Bolsa Família. Entendeu? E, assim, transfere literalmente para a escola a educação do filho. Mas como é que a escola vai educar se você não tem a autoridade que se tinha antes? Antes o professor podia pegar o moleque e dar uma palmada, podia puxar uma orelha, podia, entendeu? Aplicar um corretivo. Que dizem hoje os pedagogos, psicólogos e tal, que isso aí é totalmente errado, que isso aí gera trauma. A gente até discorda, mas não é o assunto que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: fica difícil de você interferir se você não tem essa autoridade. Você fala o moleque saindo, entendeu? Poucos são os pais que vão lá com essa preocupação. O que meu filho está aprendendo? O que estão ensinando para o meu filho? As pessoas fazem um discurso grande aí de que a escola está doutrinando, está transformando o aluno em comunista, não sei o quê. Quem fala já foi lá dentro da escola? Já esteve lá dentro? Já viveu um dia dentro de uma escola para ver? O professor tirar o dinheiro do bolso dele para poder, de repente, sabe? Igual eu vejo lá no Chaperó, lá no Cafundel do Judas, a diretora liberar a mulher que levar uma marmita não, é latinha mesmo, uma panela meio, entendeu, complicada lá, que se ele bobear derrama comida, no final mandar o moleque ficar lá e, não, espera aí para poder levar comida, porque ele não tinha o da janta, o almoço estava garantido, mas o da janta não. É miséria, é miséria. Então o moleque é criado ali, com todas as possibilidades de revolta. Então, se você for olhar só por esse aspecto, você tem que olhar pelo aspecto espiritual, ver o que levou aquele moleque a chegar àquela condição. E muitos professores, na maioria deles são evangélicos. O cara tem o carinho, o cara tem o amor no coração. De repente, ele não pode ter esse conceito espírita que nós temos. Mas eu vejo colegas lá se desdobrar, ir na casa do aluno, enfrentar aquela rua de lama lá dentro do Chaperó, lá dentro de Seropédica, para ver por que o moleque não está indo, por que não vai. E, normalmente, a família está omissa, entendeu? A família fica de lado até por causa das consequências do mundo que ele está vivendo aí, né? Da situação social, da família e tal. Porque chega um momento que você, de forma desordenada, você arrumou lá 10, 12 filhos. Você não vai ter como manter aquela família ganhando um salário mínimo. Aí o cara já cai para o lado da droga, já cai para o lado da bebida, entendeu? Mas,
Então, são situações levando a situações. A gente não pode tirar a responsabilidade da sociedade em geral, da comunidade. Não é um problema só da escola, é um problema da família, é um problema da escola, é um problema do vizinho, entendeu? É um problema de todos nós. E nós é que pedimos para estar aqui. Bom, esse é o meu ponto de vista. Não, eu até vejo isso aí de uma forma pertinente. Só que eu acho que isso aí é uma forma curta, sabe, simplista, de ver o processo que está no âmago do ser, ou da coletividade. A questão já é muito anterior, e nós hoje estamos trazendo aqueles que a gente marretou no passado. Quer dizer, sem essa visão espírita, fica difícil equacionar. Fica difícil equacionar, porque tu vai vulgarizar a situação e vai falar, aquilo é um filha da mãe, aquilo não vale nem o pão que come. Você vai já rotular de uma forma bem violenta, porque você não vai entender que aquilo é o resultado do que tu fez lá atrás a alguém. E aquele alguém é, de repente, aquela pessoa. Ou essa semana, a gente conversando, eu e o meu genro, sobre alimentação, e eu falando do processo que eu faço, ele, pô, seu carro, porra, você vai parar com isso, vai acabar morrendo e tal. Pô, eu nunca ouvi falar que parar de comer evolui, cresce. Eu vi que morre e tal. Eu falei, eu também, sabia? Eu também. Hoje eu ouço mensagem que está meio desconecta de uma forma completa, numa só mensagem. Eu vejo pontos ali, outros lá, e eu vou pegando e falo, pô, aquilo e é isso. Quer dizer, não é questão de deixar de se alimentar, é mudar a alimentação. Ué, mas tem gente que faz greve de fome em cima de uma proposta boa e vai lá e morre de inanição. Eu falei, lógico. A energia maior para isso é o amor. Ali está uma revolta em cima de uma contradição e não o amor. E fora o amor, o alimentar de luz, do prana, que é, isso é tudo uma coisa louca que eu estou pagando para ver. Eu não estou fazendo esse viver de luz, mas eu estou num processo que quando eu tiver um tempo a não ter que ir trabalhar todo dia, se eu tiver um tempo de um mês ou mais, eu vou me dar essa oportunidade. Eu vou ver se eu consigo. Mas enquanto isso, eu só virei vegetariano. Só isso, mais nada. E as pessoas querem, em cima da didática, ou até da pedagogia, melhor dizendo, que a gente executa, que a gente conhece aqui, resumir ou finalizar um conceito que transcende o físico, que você vai ter que mexer com sua parte espiritual, que o teu corpo também é espírito, o teu corpo de carne também é. Se não é um espírito alma, mas está começando a trabalhar para isso mais tarde. E você e eles estão sendo agregadores para o teu espírito, alma, a crescer. Eles jogam como adversário, quanto isso, longe de interesses, quando você se espiritualiza. Mas você tem que compreender isso tudo como parte do jogo para você desabrochar, para você sair do casulo. Você tem que entender essa. E o conceito de ensinar, você tem que ter um amor tão desprendido, você tem que entender a raiva, o ódio, e saber, eu também já vivi isso, eu também já vivi isso. E um exemplo para mim dessas pessoas que se desprenderam foi o Rafael. É Rafael, meu filho daqui na frente. Aquele garoto ali, sei lá, ele me surpreendeu por isso, ter tão pouco. Ele é a prova que você não precisa morar numa comunidade. Se você mora na comunidade, é resultado de uma consciência pobre da família e sua. E ele ali é o seguinte, o Rafael ele teve um lado na família que pendeu para esse lado do desespero, entendeu? Que muitas pessoas jogavam pedra no pai dele sem saber da situação que o cara vivia. Foi responsabilidade, não foi? Aí Mas por outro lado, ele tinha a dona Elizabeth, que ela sempre valorizou a educação, entendeu? Então ela estava sempre ali batendo na cabeça deles, estuda, lê,
aprende um pouco mais, que é para você poder conhecer o mundo. Porque se a gente ficar nessa só de ir pela cabeça dos outros, aí é que arrebenta com a gente. Entendeu? Esse é o grande problema. Olhar pelo lado vaidoso, pessimista e egoísta. Você vai ver aí dentro das comunidades. A escola está de graça, né? Valdemir, um dia a gente estava conversando, ele falou um termo, ele quer dessa área, eu já estou levando ele até para o espiritismo, que é a chamada contrapartida. A contrapartida, ela é a vivência de tudo na vida, cara, contrapartida. Você vê nos últimos anos, você teve muito contrapartida. Ou se deu, ou se cobra, mas não tem contrapartida nenhuma. Então você tem que ter uma contrapartida. Eu acho que até a vida que você está vendo aqui, você tem uma contrapartida. Você está passando por isso, tem uma contrapartida em função daquilo dali. Eu acho que ajuda até a te aliviar o momento difícil que você está fazendo. Às vezes é a contrapartida que você está tendo, que você está pagando. Mas esse aliviar é o que eu digo. Claro, depende do momento de desespero que cada Não, um é questão de ponto de vista. É ponto de vista. É crença. O que é desgraça? O que é luz? A cabeça humana era muito complexa. Não, né? mas aí é que está. Mas tudo é levado pelas tuas crenças. Você vai ligar no dia lá da Semana Santa, tu vai ver lá no Oriente, lá, o pessoal se fragilizando ali, dando chicotada. Mas aquilo ali é cultural, né, cara? Não, mas aí é que está uma crença. É uma crença de que ele está se purificando. Se ele passasse a mesma coisa, mas num outro cenário, que não fosse o público vendo os aplausos, ele de repente estaria morrendo ali de taquicardíaco, até dos ferimentos das coisas, mas ali ele sai ali superior, mas o ego está crescendo dentro dele. Ele está passando por aquilo, está fomentando situações, mas mais tarde vai vir a contrapartida aí do reverso, não é, aquilo ali é na hora da aprovação e não na hora da satisfação do ego querendo aparecer. Então a gente tem que entender todo esse processo. O que é dor? O que não é dor? O que é fome? O que é sede? Será que isso tudo não sou eu condicionando a isso? Será que eu não aguento mais um pouquinho? Aí quer dizer, quando você questiona isso, e sabendo, aqui tem que caminhar dessa forma, não pode ser um pouco disso e um pouco daquilo. Então a gente vai... Essa questão é muito difícil. É difícil, mas é difícil porque somos mal educados. E o Rafael é um cara que eu tiro o chapéu, que ele estava lá no meio, lá na miséria, na pobreza, na fome. E ele conseguiu fazer o que eu fiz também um pouco, tirar proveito do que tem de bom. O que tem de bom? É isso, então é isso aqui. É aqui que eu vou parar, é aqui que eu vou pensar, é aqui que eu vou seguir. Porque se eu também não viesse a pensar isso, eu seria um malandro, um marginal, um aviãozinho para ganhar o dinheiro imediato. E mais tarde está num atoleiro gigante. Então, quer dizer, o Rafael é o meu herói encarnado aqui, por isso, que passou ali, esteve lá no fundo do poço, sem achar que estava no fundo do poço, né? E vai dar um passo grande na vida material dele, vai ter uma conquista, praticamente ele já conseguiu, entendeu? Que vai dar uma posição bem melhor para ele. Merecedor. Ele, sinceramente, entendeu? Os filhos estão seguindo o exemplo. Estão seguindo o mesmo exemplo dele. Porque os irmãos não seguiram o mesmo exemplo. Estavam no mesmo lugar, se alimentaram da mesma forma, receberam as mesmas mensagens. Então é questão de crença. Escolha, né? E o florescer desta grandeza se ostenta em vários países, garantindo assim a maior escola de todos os tempos, a de educar os filhos de Deus, despertando o ambiente favorável para a instrução verdadeira. A humanidade passa por uma crise financeira sem precedentes na história,
Porém, a decadência moral é muito maior em toda a extensão da vida no planeta. Olha só, ele está falando ali de um livro escrito provavelmente uns 20 anos ou 30 atrás. Vamos ver aqui. E é bem atual a crise financeira. Vamos ver aqui. Essa aqui é a segunda edição. Pô, tem muito Depois a gente vê, cara. não tem nenhuma Mas data. deve, no mínimo uns 30 anos. É. Foi pelo João Nunes Maia. Agora onde eu parei? Falando dinheiro. Extensão da vida no planeta. A família se desagrega, o egoísmo diminuiu o comércio, a política enfraqueceu a religião e a sociedade está fascinada pelo poder do ouro. O homem nessa aflição tenta comprar a saúde por caminhos ilusórios e se debate nas trevas como passarinho no visgo da ignorância. Certamente que estamos no fim dos tempos, todavia, não é por isso que iremos nos entregar ao monstro do orgulho e à corrupção que chegou à vaidade. Jesus Cristo está buscando novos discípulos e eles já estão aí em silêncio, acertando pontos e estruturando meios para uma grande avançada, onde a própria sociedade vai ser abalada, aprimorando todas as suas qualidades e despertando em seu coração uma esperança nova nos dias que se aproximam. Tereis de ser homens de doação todos os dias. Em primeiro lugar, deveis conhecer a vós mesmos, porque para doar é preciso que tenha o que distribuir. A vossa saúde é muito importante e ela depende da harmonia da mente, em perfeita consonância com o universo. Ninguém tem paz se não conhecer a verdade profunda, adquirida através do amor. As leis de Deus devem ser obedecidas, porque são elas que sustentam toda a criação no ritmo da luz, a bailar no cosmo da vida infinita. Procurai todos os dias fazer algo que vos possa libertar. Vós sabeis o modo pelo qual deveis agir. O bem é nosso conhecido desde quando os nossos olhos se abriram para a razão. E todos nós conhecemos os princípios da verdade. Procurai pensar melhor, que esses pensamentos garantir-vos-ão a paz. Procurai falar com decência, ajudando a quem vos ouve, que a vossa palavra vos fará crescer nos caminhos da sabedoria. Procurai viver a fraternidade, que ela não vos deixará órfão de amor. Podeis encher os vossos dias de pequenas doações e no fim do mesmo estareis rodeado de uma atmosfera de luz capaz de vos alegrar por muito tempo. E ele finaliza assim: fazei esse esforço nos momentos que pudestes, que com o tempo vereis que os vossos corpos transmitirão para o físico um conforto indivisível e uma serenidade que antes não conhecias. É pagar para ver. Não adianta esse negócio de comprar a pílula mágica, a aguinha do monte que vai libertar. O negócio é renúncia e sacrifício. Você falou aí desse menino, do Rafael. Eu estou lembrando do filho da Zaninha, do Vinícius. Ele também foi um garoto que tinha tudo para dar errado. A mãe não colaborou em nada, pelo contrário, demolia todas as vontades dele de estudar. Ele pegava livro na biblioteca, emprestado para estudar, ela rasgava, botava fogo, ela era usuária de drogas, entendeu? Ele teve aquele espelho, viciado em bebida,
E ele começou a estudar. A ganância dele, ganância não, a vontade dele de crescer. Ele queria entrar para a Marinha, porque era a única forma dele conseguir estudar de graça, né? Ele não queria ser militar, só queria entrar para ter o estudo. Ele aprendeu a falar inglês sozinho, porque o professor lá estava falando inglês. Ele nem estava falando português, o professor de inglês. Ele aprendeu sozinho a falar inglês, entendeu? E fez tudo. Hoje em dia ele trabalha para Petrobras. É o que ele queria. Tá morando lá em Porto Alegre agora, sabe? Eu fico assim, eu converso com ele, pô, o jeito ele veio, estava lá do outro lado, ele me viu lá embaixo. Oi, Tânia. Sempre com aquela humildade, não mudou nada. Mudou a situação financeira, mas continua a mesma pessoa humilde. Isso aí. Querer é poder. Se no momento nós falamos, se falamos aqui, do se desviar para o caminho errado, né? Se falou mais, desculpa, mas se eu estiver errado, eu estou errado. Mas naquele que tem uma situação social financeira baixa. Eu, particularmente, até pai de Deus, cheio de tudo. Se desviaram para o caminho errado. Minha mãe criou 4 dentro da favela, lá em Madureira. Vivemos 60 anos lá dentro daquela favela. Ninguém é rico. Nós temos nosso defeito, mas ninguém desviou para isso. E aquele que era rico se desviou e criticava a gente que morava dentro da favela. Então, eu, no meu entender, estava no ser humano. Não no lugar que ele vive. Entendeu? Era o ser humano. Porque vocês me desculpam, eu vim por arma assim na minha roupa, com a pedra e vai na frente. Ela fala assim, eu nem acho que eu não. Eu falo assim, meu caminho é esse. Fui criado sem pai, no carro, o filho caçula da minha mãe vai fazer 62 anos agora. Dia 15. Eu não vou dizer aonde está o conselho do meu irmão. Para vocês puxar algumas notícias lá do Pará, falando de Deus, se você ouvir falar do nome da polícia, ó, está de fortaleção. Minha mãe, graças a Deus, é aposentada do Estado como cozinheira. A minha irmã é aposentada do Estado como decana. Meu irmão, que mora com o Cesário, que é mais velho que eu, aposentado da aeronáutica. Tem eu, graças a Deus, aposentado pelo município pela educação. E tem meu irmão caçula que também já está aposentado. Ah, na vida eu não sei quem. não sei. E graças a Deus, eu vejo dentro da escola, eu peguei o trabalho, nós somos mesmo, que você falou, né? Mãe dizer, não, eu quero saber do que você falou, eu quero. Mãe que não sabia nem qual era a cela do filho. Eu não vou dizer que sou todos, né? Não, vamos supor, no meio do filho de céu, a gente tirava uma que se interessava pelo desenvolvimento do filho, mas vai. Hoje, eles querem saber da nota lá do filho, lá para poder ganhar. Não se preocupa com o desenvolvimento do filho. É diferente daqueles da onde que botava seu filho do lado ali para estudar. Eu sou filho de uma cena na favela. Filho de pastor empregado mestre, funcionário do Estado, estamos aí. Por nossa profissão. Entendeu? Nós temos a nossa profissão. Mas, Fernando, foi exatamente isso que a gente quis falar. A influência que a família exerce na educação dos filhos. Porque a nossa discordância ali, discordância mesmo, né? Quem sou eu para discordar do Miramês? Foi esse desinteresse da família na educação. Hoje em dia, né, que a preocupação maior é a parte material. E se fosse por causa só da alimentação, não. É por causa da roupinha de marca e muitas outras coisas aí que a gente não tem nem que estar trazendo para cá agora. Mas, só concluindo, quando a família se interessa, quando tem uma pessoa na família para orientar, e essa responsabilidade é nossa, às vezes joga para o pai e para a mãe, não, às vezes é um irmão que tem uma noção melhor, um tio e tal, chega perto e orientar,
entendeu? Para poder mostrar o valor da educação, né? A educação material para te dar sobrevivência, mas principalmente a ética, a moral. Você sempre fala do exemplo da tua mãe. Outra coisa, a gente tem que entender, eu não caio para o lado da violência, eu não caio para o lado do vício, eu não caio, por causa de quê? Eu tenho que saber de forma honesta por quê. Não adianta eu ficar de falácia. Muitas das vezes eu fiquei com medo de levar um tiro. Muitas das vezes, bandido vive só até no máximo uns 25 anos, não vou entrar nessa não. Quero chegar até os 60. Quero chegar até os 60. E aí, quer dizer, a questão a questão é essa. Qual é o meu interesse em ir por esse caminho e não ir por aquele? Será que há alguma coisa amorosa, fraterna nessa escolha? Ou é um interesse egoístico? E que na hora, essa malandragem que a Joana coloca aqui, de a gente estar interesseiro em situações que não converge muito com o que eu projeto lá na frente. Então, quer dizer, a gente tem que entender por que eu tomei porque eu sou iluminado. Porque eu vi que ali não é o caminho da luz, e sim das trevas. Nada. Porque eu vi que ali não ganha muito, aqui ganha mais. Então eu tenho que entender que naquele período estava legal eu ter aquele conhecimento para iniciar um processo. Hoje a mensagem é muito mais elaborada. Os apelos são tão sutis que eu não consigo enxergar mesmo com a minha consciência mais operosa, mais pertinente. Agora eu tenho que estar mais antenado com coisas mais sutis. Então, a gente não pode hoje dar esse mole que deu ontem, porque ontem a mensagem era primitiva, era moderna, ou era antiga, melhor dizendo, era antiga. E hoje não, já está tudo atualizado. As iscas são tão sutis que você entra ali e nem sabe o que está dentro. Então, quer dizer, esse negócio que, muitas das vezes é medo de morrer cedo, é medo de ganhar pouco, mas não é um amor fraterno ao grupo, não é um amor fraterno à situação, a projetar, lá na frente eu vou estar melhor para servir melhor. Então, essa é a questão do amor que abole multidões de pecados, quer dizer, a tua intenção. Aí tem o dolo em cima do que tu tá fazendo e que tu tá almejando lá na frente. Esse negócio que, não roubei, não matei, não. De repente é porque a oportunidade foi pequena. De repente porque o ganho financeiro não era tão visível, não estava só, toma esse bolão. Então, quer dizer, a gente tem que entender esse processo todo para não entrar numa forma confortável dessa, eu fui por esse caminho, mas o outro foi por aquele caminho. De repente o outro conseguiu enxergar um ganho maior, no qual eu não enxerguei, e eu contabilizei pequeno, não, eu vou por aqui. Eu vejo por essa forma, né? Eu vou dizer que a família não pesa, né? Mas muita coisa, muita parte é do próprio ser. Mas o próprio ser é resultado da coletividade no passado. A família de hoje é uma família, mas a família de ontem que criou minha realidade de hoje. Cara, se tivesse pensado, claro que a gente pensa, eu tivesse usado o passado e esquecesse o presente, entendeu? Eu talvez não teria essa oportunidade de falar essas coisas. Eu tenho uma sobrinha, do meu irmão. Olha que ela está estudando. Ela, filha, eu quero ser professora. Eu falava com minha filha, se você não tiver amor, seja professora. Você quer dar essa. Eu falei para ela, você pensa que é fácil lidar com o filho dos outros e permitir o que você sabe para os outros, é difícil. Hoje ela está se formando em jornalismo. E a outra lá, se for está estudando administração, tudo é irmão. Aí tem uma outra que já está se formando em letras, em literatura. Aí eu já falei para ela,
que ela seja mais velha, na primeira pessoa de 40 anos. Eu falo para ela, minha sobrinha Marcela, para pensar. Você tem 3 filhos, estão estudando. Você chegar lá na escola, reclamar, uma professora, que teu filho não está recebendo essa atendimento disso daqui, não é fácil. Agora eu quero ver no futuro. Se você lá vai estar. O professor é Carmo. É o que eu falo para ela. É Carmo. Quer dizer, não é que eu não tenho. Eu aprendi uma coisa. O que a gente aprende e sabe não deve ficar aprendendo. Tem que passar para eles. Então passa. Agora que eu sei que isso passaram para mim. Não é? Eu aprendi isso no piscador. Eu fui bem as coisas. Como vemos pessoas de uma cultura bem mais elevada do que eu, a instrução, explorando, né? E continuo explorando aqui com vocês. E eu vou minha vida é se chama. Vamos lá então, gente, nos minutos finais da nossa reunião, fazendo a nossa. Cada um da gente tem a nossa maneira de finalizar a nossa reunião, finalizando a nossa reunião, de concentrar, né, de buscar Jesus. Vamos criar aí na nossa tela mental aí a nossa ferramenta e que a gente seja merecedor de, nesses minutos finais da reunião, receber, né, o passe, receber o conforto que precisamos, que achamos que precisamos. Acima de tudo, a vontade de continuar, né, de aprender, de crescer, de realizar.